ressurreição e a vida. Mas antes de nós entrarmos na meditação da palavra de Deus, eu queria ler aqui um histórico, um pequeno histórico, daquilo que nós, do pouco que nós conhecemos da vida do irmão Heriberto enquanto vivo. Diz assim: irmão Heriberto Pereira Barros foi casado com Odília Pereira Xavier, que também foi morar com o Senhor nesse ano de 2014. Juntos tiveram 11 filhos. Seu casamento durou mais de 65 anos. Ela chegou à idade de 87 anos. Ele à idade de 80 anos. Viveu todas as etapas de sua vida com alegria. E algumas vezes com erros e outras vezes com acertos. Eu acredito que com mais acertos do que com erros. Irmão Heriberto, homem simples do interior, trabalhou na roça, apanhou açaí, tapou vários igarapés para apanhar os peixes que servia de alimento para a sua família. E uma das vezes, engraçado, ele mergulhou em um desses poços e quase foi morto por um turaquê que deitou em cima de sua costa e ficou por alguns instantes ali. Mas Deus teve graça e deu vitória. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Tudo para dar o melhor para a sua família. E quando chegou aqui na cidade, não foi diferente. Continuou a luta, trabalhou em várias empresas com o intuito de dar o melhor. Heriberto foi pai dedicado, sempre lutou para que não viesse faltar o sustento de sua casa. Veio os netos e da mesma forma, ele se esforçou para que não faltasse o pão. Ele era muito preocupado nessa área. Trabalhou até o dia que não deu mais. Se aposentou, mas continuou. Tinha facilidade de abrir créditos em vários lugares. Veja só, o alvo dele era o açougue e aonde vendia frango. Porque ele tinha preocupação do sustento da sua casa. Aleluia. Irmão Heriberto, como ser humano, tinha os seus defeitos. Mas quem não tem? Era conhecido por vários lugares. Tinha uma facilidade de aproximação com crianças e adultos. Ele e a sua esposa não se separavam. Para onde um ia, o outro também. Eles não ficavam só. Muitas vezes eles diziam: vamos na casa da minha filha, na casa da Dora. E muitas vezes ele dizia: fica, minha velha. E ela dizia: não, eu vou contigo. Eles não se separavam, né? O irmão Heriberto era brincalhão, dava espaço para as pessoas se aproximarem dele. Era alegre, era extrovertido, não sabia dizer não. Foi sempre acolhedor, ajudava sempre que alguém precisasse, amado por todos, inclusive por nós, genros, noras, né? Genros. Nós deixou vários netos, bisnetos e tataranetos. Conheceu uma boa parte deles. Morreu parte de seus dias com a esperança de que nos revermos lá na glória. Então venho em nome da família agradecer a todos que ajudaram. Não vou citar nomes, mas cada um sabe do que fez. Eu tenho certeza que de Deus recompensará cada um, inclusive aqueles que seguraram as contas até o fim. Quero definir o irmão Heriberto Pereira Barros com apenas uma palavra: guerreiro. Vá em paz, guerreiro. Vamos ficar com saudade, chorando, mas você merece esse descanso. Parabéns, você foi um guerreiro incansável, um grande guerreiro. E nesse exato momento, eu quero pedir uma salva de palmas em favor do irmão Heriberto. Meus queridos amados irmãos, nos diz a Bíblia, no livro de Eclesiastes, no capítulo 12,
Ali o pregador, nos dá uma panorâmica da vida do ser humano na terra. Quando ele começa dizendo, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias em que não tenha nele contentamento, ou que não tenha nele mais prazer. Então aqui o pregador começa a descrever e dizendo assim, que nós devemos lembrar do Criador antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores, pois já serem poucos e se escurecerem os que olham pelas janelas. E as duas portas da rua se fecharam, por causa do baixo ruído das moeduras, e se levantar a voz da água, e de todas as vozes do canto se abaixaram, como também, quando temerem o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a moedeira, e o gafanhoto, for como um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai, e a sua eterna casa. E os pranteadores andarão rodeando pela cidade. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à ponte, e se despedace a roda junto ao poço. Isso aqui, Salomão nos dá uma mostra de como é a vida do ser humano. Quando ele diz que os moedores já não têm mais forças. Ele diz, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, porque quando você é jovem, você tem força, você tem vigor, você pode fazer. E ele mesmo, Salomão, ele nos dá uma ordem, diz assim, tudo quanto tiver a mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Porque para a sepultura são individuais. Não há indústria, não há ciência, não há escola, não há trabalho, não há nada. E ele começa a descrever dizendo que os dentes começam a cair, que quando a gente fica velho, a gente fica cego. A coluna já não resiste mais o peso. Ele chega a dizer que um gafanhoto para o idoso é como um peso. O que pesa um gafanhoto, meu irmão? Não pesa nada. Ele chega a dizer que falta um apetite. Não tem mais força para comer. Não tem mais força para roer. Mas Deus é quem cuida, é quem zela. Mas nós devemos lembrar do Criador na mocidade. É na mocidade. Porque nós vamos ficando velhos. Ele define a coluna como um copo de cristal que quebra. O apetite já não é o mesmo. A voz fica baixa. Não temos mais força, não podemos fazer nada. E quantas vezes nós vemos irmão Heriberto, que para mim não foi o sogro, foi o pai. Perdi o meu pai, ainda meu pai muito jovem, tinha 64 anos. Irmão Heriberto se tornou meu pai. E nós podemos contemplar até os últimos dias, e quantas vezes nós vimos que ele não tinha mais força. Muitas vezes, a maioria das vezes, nós tínhamos que levantar. Até o dia que nem um mingau ele engoliu mais. Por quê? Porque já não tem mais contentamento, já não tem mais força. E Salomão, então, ele finaliza aqui dizendo que o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus como a Deus que o deu. Então, esta matéria, ela vai voltar para o pó, e o espírito vai voltar para Deus. A dor da separação é incalculável, não se pode medir a dor da separação. Ainda que ele tivesse 500 anos, mas nós não queríamos, não querer que ele partisse. Ainda que ele chegasse como Matusalém a 760 anos,
Mas não queríamos ter morte. Porque há uma separação. Há uma separação. Mas Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus não está dizendo que o irmão Heriberto pode levantar agora daqui e voltar ao nosso convívio. Mas ele está dizendo que lá naquele dia ele vai ressuscitar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nos diz a palavra de Deus, no capítulo 4, versículos 16 e 17 de 1 aos Tessalonicenses. Aleluia. Havia uma perseguição lá em Tessalônica. E muitos dos irmãos morriam. E os parentes ficavam preocupados. E agora? Como é que nós temos esperança de rever o nosso parente? Como é que nós temos certeza de que algum dia nós vamos ver? Paulo então conforta os irmãos lá de Tessalônica, aleluia, dizendo: olha, não fiques preocupados, não fiques tristes, alegrai-vos, não fiques abatidos. Ele relata dizendo: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e a encontrar com o Senhor nos ares. Você sabe o que é isso? É privilégio. Eles vão ressuscitar primeiro. No dia do arrebatamento eles ressuscitarão primeiro. Irmão Heriberto, 80 anos, 88 anos, vai descansar na sepultura, embaixo da terra. Mas o seu espírito está no paraíso, esperando o dia do arrebatamento da igreja. Eu quero, para finalizar, aqui nessa tarde, quero dizer para a família, para os filhos, eu também faço parte, que o irmão Heriberto é um privilégio que nós temos, que vocês têm. Porque todos sonham um dia ficar velhinho e morrer na sua caminha ou na sua redinha. Mas isso é privilégio para poucos, pastor Júlio. Nem todos conseguem. Nem todos conseguem. Nem todos chegam lá. Vocês tiveram esse privilégio de ter a mãe que faleceu com 87. O pai com 88. Esse é um privilégio para poucos. Vocês puderam contemplar todas as etapas de suas vidas. Vocês puderam contemplar a velhice. Vocês são privilegiados. Vocês que são filhos e são filhas. Não importa se alguém ajudou mais ou se alguém ajudou menos, se alguém fez ou se alguém não fez. Eu quero dizer para vocês que Deus, Ele não mede a bênção por quantidade de quem fez mais ou de quem fez menos. A Bíblia até nos relata que Jesus contou uma parábola de um homem que cedo, 6 horas, contratou os trabalhadores para trabalhar lá na sua vida. E de vez em quando chegava um trabalhador, ele acertou uma quantia e dizia: olha, tu vai trabalhar o dia todo e tu vai receber esse dinheiro. E acho que cada hora ia chegando alguém. E quando chegou lá pelas 5 horas da tarde, tinha 2 que estavam sentados lá na praça. Ele chamou: vocês querem trabalhar? Queremos. Não vão trabalhar. Quando foi na hora do pagamento, 6 horas, 7 horas, ele mandou que o seu capataz pagasse a mesma quantia daqueles que começaram 6 horas. Então Deus não mede por tanto do que você fez, mas Deus mede pelo que você fez. Então eu quero dizer para todos vocês que todos vocês serão abençoados da mesma forma. Que a bênção de Deus é sobre vocês, sim. Sobre vocês, sim. Muitas vezes ficaram me perguntando: Senhor, por quê? Porque eu tenho que ficar aqui, eu tenho que ajudar. Não posso deixar minha esposa, não posso deixar a Helena só, eu tenho que ficar aqui.
Mas a gente é homem. Mas Deus me deu uma recompensa tremenda, maravilhosa. Dentro de um mês, Deus me leva a evangelista e a pastor. E eu estava analisando, dizendo, olha o presente que eu ganhei, olha a bênção que eu ganhei por ter feito alguma coisa. Olha o que eu ganhei por ter estendido a minha mão e ajudado. Muitas vezes nós pensamos no financeiro, logo, dinheiro. Mas Deus age da forma dele. Então vocês são abençoados. Tá? Vocês estão tristes sim, mas eu quero dizer, alegre o vosso coração. Alegre o vosso coração, porque o pai de vocês morreu na sua velhice. Ele morreu na sua idade avançada. Que a Bíblia diz que, lá no Salmo 90, que a idade média do ser humano é 70 anos. O que passa disso é cansaço, fadiga, é lucro. E ele viveu o lucro até os últimos dias, até as últimas. Aleluia. Então alegre o vosso coração. Triste, chore, chore sim. Chore. Mas o choro, esse choro depois vocês vão se alegrar. Depois vocês vão sorrir. E dizer, valeu o meu esforço. Valeu a minha luta. Valeu a minha luta. Ainda mais, nós temos que lutar. Ele está no paraíso com a sua esposa, mas nós temos que lutar. Naquele dia nós podemos encontrar ele. Naquele dia nós podemos encontrar ele. Porque se nós vacilarmos os nossos pés, nós não vamos encontrar ele. Então, para nós encontrarmos ele, nós temos que aceitar Jesus no jardim. Sem Jesus nós não vamos encontrar ele. Sem Jesus ninguém vai encontrar ele. Sem Jesus, nunca mais. Você pode se despedir aqui e dizer, nunca mais eu verei. Mas se você aceitar Jesus, confessar o nome do Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, você pode bater no peito e dizer assim, agora eu tenho certeza de que eu vou encontrar o meu avô e a minha avó. Amém? Nesta tarde, quero dar uma oportunidade para o irmão Ferreira, pastor Ferreira. Nós já temos alguns minutos. E nós queremos deixar aí uns 10 minutos, menos de 10, para passar o vídeo, fazer uma oração. E quero dar uma oportunidade para o irmão Ferreira, pastor Ferreira, dar uma palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que a vitória é nossa no nome de Jesus. Do Senhor Jesus. Deixar uma palavra aqui da parte de Deus. Irmãos, uma palavra que conforto, verdade, na qual também eu faço parte, né? Quando tive o privilégio, em 2010, ir para a cidade de São Paulo. A minha sogra, que acabou falecendo dia 17 de janeiro desse ano, e agora 5 meses depois, meu sogro também. E eles foram em 2010, abençoaram o nosso casamento, a gente casou. E nesses 3 anos, eu não fiquei 6 meses com a minha esposa, porque ela acabou ficando aqui, cuidando dos pais. Na velhice, creio que a maioria dos irmãos, dos familiares que estão presentes, conhecem um pouco dessa história. 2 da manhã, de sexta por sábado, eu recebi um telefonema da minha esposa, na qual ela me disse que nossa irmã Herberto tinha falecido.
E eu acabei não dormindo mais. Fiquei preocupado com ela. Os familiares estão aqui. E comecei a orar a Deus. E amanhecendo o dia, eu disse, vou comprar passagem para me ir para uma festa lá na cidade de Belém, Pará. Porque o que está acontecendo aqui para os familiares, que são praticamente quase todos da igreja, entendem e sabem muito bem o que disse o apóstolo Paulo em uma das 13 cartas que ele escreve no Novo Testamento. 3 classes de pessoas: a pessoa natural, que não conhece a Deus, que não conhece a Jesus; a pessoa carnal, que conhece a Deus, que conheceu a Deus por algum motivo e acabou se afastando da igreja, saindo da igreja. Talvez, se fosse para falar aqui de algumas pessoas, teriam todas da própria família, na qual algumas delas entraram no Evangelho, por algum motivo saíram do Evangelho, no qual algumas delas ainda não tomaram uma decisão de aceitar a Jesus como seu único e Salvador, Jesus Cristo, da sua alma. Pois no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no verso de número 12, nos diz a Bíblia que em nenhum outro há salvação a não ser em Jesus Cristo, o Nazareno, que está presente nesta festa, nesta tarde. Então, meus irmãos, passaram os 3 anos. Essa viagem minha aqui é a 18ª vezes que eu venho aqui na cidade de Belém. Acabei conhecendo alguns amigos, algumas pessoas evangélicas, algumas pessoas que não eram, se converteram ao Senhor. E eu sou daqueles camaradas que eu vivo, como diz Eclesiastes capítulo 3, ao tempo determinado para todas as coisas. E lá, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 8, podemos entender que vai falar em vários tipos de coisas, mas uma delas, a Bíblia é categórica em dizer que há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. Só que nós sabemos muito bem que somos evangélicos. A pessoa que morre com Cristo, ela passa para o Senhor. Então, ao mesmo tempo, nessa festa que eu vim para cá, uma festa até duradoura, porque o corpo poderia ter sido ontem, ter sido velório ontem, ter sido enterrado ontem, devido a alguns dos familiares que estavam fora e pela última vez vieram para ver o pai, vieram para dar o último adeus ao pai aqui, sabendo de uma certeza que o pai está passando para o Senhor. E pastor Evandro, Deus falou muito forte comigo nessa minha viagem para cá. Eu tenho a minha mãe que ainda não é evangélica, tem 67 anos, e Deus disse para mim, eu orando aqui na casa, Deus disse para mim: se apresse, trabalhe mais na minha obra, meu filho, porque as coisas acontecem da noite para o dia. Ora, meus irmãos, nós sabemos que hoje, pela ciência, nós sabemos muito bem, uma mulher fica grávida, passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses, pouco menos ou até um pouco mais, você pode fazer o exame, o médico ele pode detectar, a mãe fica sabendo, o pai fica sabendo, os irmãos ficam sabendo, os amigos ficam sabendo o dia e o sexo
sendo masculino ou feminino, o dia que vai nascer aquela pessoa. Mas tem uma coisa, o que está acontecendo aqui hoje, nós sabemos que somos espirituais, nós sabemos de uma coisa, que no dia da morte, ninguém pode saber o dia que você vai morrer. Então todos nós, irmãos, vamos passar por isso. Seja branco, seja preto, seja rico, seja pobre, seja crente, seja não crente. Todos nós. Por isso que nós precisamos aceitar o Senhor Jesus como único e Salvador da nossa alma. Normalmente, o que acontece em culto fúnebre é esse. Nós vemos muitas decisões, pessoas afastadas, pessoas que ainda não é evangélico, que tomam uma decisão numa data dessa como hoje. Mas o apelo não é para mim, nós estamos com o pastor Evandro aqui, apenas é uma participação minha que eu estou passando para os irmãos. Então o que eu quero dizer para os irmãos, meu tempo já foi, eu não vou nem ler uma palavra mais, porque também eu não quero ser enfadonho. Irmãos, nós que vamos ficar aqui, força para as irmãs, força para os irmãos. É isso que Deus manda dizer nesta tarde, pois o profeta messiânico Isaías, no capítulo 40, ele chega a dizer assim, que Deus dá força ao cansado e multiplica força àqueles que não têm nenhum vigor. Ora, já teve alguém aqui da família que desmaiou? Não foi uma vez, não foi duas vezes, não foi três vezes, mas o meu Deus manda dizer para você nesta tarde, se tiver um pouquinho de força, Ele dá, Ele te fortalece. E se não tiver nada de força, Ele também vai colocar no seu coração. Esta é a palavra de Deus para os irmãos nesta tarde. Que Deus abençoe. Aleluia. Vamos cantar mais um hino e depois nós vamos passar um vídeo e nós estaremos encerrando com oração. Hino de número 2. Hino de número 2. Qual é? Qual é? Dois. Que saudosa lembrança tenho de Ossião, terra que eu tanto amo, pois é do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor me voltar. Tentação.
confiarei nessa terra de além, e lá terminarei as muitas ajudas de alguém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. E na Sagrada Escritura estão formosos os pés daquele que chegou às novas, levam a luz em fiel. Se não devem falar dessas grandezas da vida, que não será o voltar às nossas vidas ali. Sim, eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Glória a Deus. Então, lá no cemitério, vai levar meu povo Aleluia. e nós vamos passar